Taxa Selic caiu para 10,5%. As taxas de juros vão baixar? Fala, turminha! Cá estamos para mais um vídeo maravilhoso neste canal queridíssimo aqui por todos que nos acompanham. Para quem está chegando pela primeira vez, também vai conhecer e vai entender o quanto é querido e quanto tem ajudado as pessoas. Então hoje eu vou abrir um pouquinho de uma análise para vocês, olhando um pouquinho do histórico das taxas aqui no Brasil, né? O que acontece a partir deste movimento, embora o movimento tímido já nos traz sim uma mudança de mercado que eu vou explicar no decorrer do vídeo para vocês. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, sou o Gaspar aqui da Bext, esse canal queridíssimo, como falei no começo. E galerinha, já se inscreve aqui no canal, não deixa passar essa oportunidade, porque aqui a gente não só ensina tudo para vocês do mercado de crédito, financiamentos, economia, finanças pessoais, como sempre temos como um mantra aqui do canal, trazer dicas poderosas em todos os vídeos, com o único intuito, fazer você economizar mais grana, ou no mínimo, sempre estar bem instruído para tomar as melhores decisões neste mercado que a gente sabe, né, galera? Todo mundo em algum momento da sua vida precisa de um produto financeiro, recorrer a um banco, então você tem que estar sempre bem informado. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc e, obviamente, vamos ter materiais que eu vou mostrar aqui, inclusive o nosso grande lançamento, a nossa ferramenta de amortização que eu vou mostrar no final do vídeo, e para você ter acesso, lá no final do vídeo, eu vou contar como você faz para poder acessar. Bora pro vídeo. Bom, turminha, como a tag do vídeo, como está aí na tela já de vocês, né? Tivemos ontem a reunião do Copom. Não vou dizer que era a mais esperada. A mais esperada foi quando a gente saiu do fundo do poço, que o fundo nesse cenário aqui seria realmente uma Selic muito alta, como a gente chegou a 13,75, aquela primeiro corte, né? E desde então a gente já vem aí tendo diversos cortes, né, consecutivos, porém esse aqui foi um pouco diferente. Os outros estavam super previsível, era uma média de 0,5% em todos os cortes, inclusive as últimas sinalizações, né, do Copom era justamente ter mais cortes de 0,5%. Por que esse corte não veio de 0,5% nessa reunião? E inclusive algumas semanas atrás o mercado já tinha precificado, já tinha avisado que isso deveria acontecer, apenas 0,25. Uma coisa que chamou a atenção é que essa reunião foi bem dividida, né? Algumas das últimas reuniões acabou sendo de forma unânime, né? Para quem não acompanha, né, galera, não tem esse conhecimento, uma explicação básica, se reúne a galera do Banco Central, né, economistas, enfim, e aí chegam lá e fazem uma votação, tá? Então é uma explicação bem banal e bem simples, né? E geralmente é meio unânime, né? Tá todo mundo acompanhando e tal, porém agora alguns indicados do governo Lula foram a favor de uma redução maior e alguns indicados, como o próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, querendo algo um pouco, né, um cara mais técnico, entendendo que ainda não é o momento de baixar. E um dos principais fatores, né, que se fez essa redução ser menor é principalmente fatores, inclusive, de economia externa, né? Os Estados Unidos também bastante pressionado pela sua inflação lá, a coisa que também não tá das melhores, né? Muitos gastos também por parte do governo. Então, assim, é um movimento que, quanto mais a gente acelera, também tem o risco de inflação. E a preocupação sempre de um governo ou de um banco central responsável, galera, é cuidar na nossa taxa básica da economia para que isso não gere uma inflação, porque taxa Selic baixa, dinheiro barato, isso fomenta a economia. Quando eu fomento a economia, eu acelero o consumo. Quando eu acelero o consumo, a demanda aumenta, os preços aumentam, isso impacta diretamente no bolso da população. E aí, a gente trazendo aqui, tem vários vídeos falando a respeito de vários mercados, né? Mercado de investimento, o que impacta? Opa, já começa a impactar, né? Porque diminuiu 0,25 e não é só o 0,25, teve pessoas que estavam investindo a 13,75, hoje já não é o mesmo rendimento, porque o rendimento eu tenho que descontar a inflação, eu tenho uma inflação média no Brasil sempre aí na casa de 5%, então o espaço já começa a ficar apertado, enfim. Então muitos vídeos falando do mercado de investimento. Então, se você está focado em investimentos, você pode assistir vários vídeos. Hoje eu quero focar para o mercado de crédito, galera. Financiamento imobiliário, créditos também com garantia ou até mesmo sem garantia, tá? Mas falando do mercado de crédito em geral, que sirva para aquisição de bens ou para você alavancar recursos, tá bom? E aí, galera, os dois pontos principais, vamos falar aqui de financiamento imobiliário, que na minha opinião é o que a galera mais procura, mais tem interesse em saber. O que muda com esse corte da Selic, galera? Na verdade, muda nada, né? Nada no sentido de, para o momento, as taxas não mudam com esse novo corte, porém piorou um pouquinho o cenário. Eu vou explicar o porquê para vocês. Se a gente analisar, galera, abrir aqui para vocês o Boletim Focus, né, os relatórios que são emitidos aí praticamente todas as semanas, a gente tinha uma previsão, por exemplo, há um mês atrás, de ter, né, para 2024, uma Selic de 9%. Agora nós estamos em 10,50%, a previsão aí, todo mundo estava querendo 10,25%. Ainda temos para as próximas reuniões, que acontece a cada 45 dias, um espaço bem curto para chegar a 9%. Galera, a 9% lá no final do ano existia aqui um espaço, né, no primeiro momento, para uma nova pequena redução na taxa de juros. Já vou falar um pouquinho disso para vocês para os financiamentos. Porém agora, né, a nova previsão, ela é de um aumento, né? A gente começa a falar já em algo em torno de 9,60, 9,75, ou seja,
seja, já muda aqui de patamar. Então, se antes eu só via queda, agora a coisa começa a frear. Então, na verdade, muda. Por que eu falo para pior nesse sentido? Se existia alguma possibilidade de uma pequena redução nessa taxa, já começa a ficar mais difícil para isso acontecer na prática. Porém, por que eu digo nos últimos vídeos que eu gravei sobre Selic que dificilmente as taxas iriam baixar e se tivesse alguma queda seria algo muito tímido? Porque a gente sempre analisa, galera, a história, né? Então, quando a gente começa a olhar para a taxa Selic, como vocês podem ver essas duas imagens, quando eu trago aqui os últimos mais de 20 anos históricos da Selic, tivemos vários momentos que a gente passou pelo mesmo momento econômico que a gente está vivendo. A única coisa que a gente nunca passou foi justamente em 2020 uma Selic a 2%. Isso foi um fator histórico. E aí, por que eu falo que foi um fator histórico? Porque foi nesse momento que a gente teve, como vocês podem ver aqui, a menor taxa de juros de financiamento da história. E aí, fora isso, quando a gente estava em momentos como a gente está agora, na casa de 10, podendo ir para 9, a gente já teve também a taxa meio que definida de financiamento. Então hoje, quando a gente olha a nossa Selic a 10,5, galera, mesmo que ela vá para 9%, que a gente já teve em outros momentos, percebam que o espaço é muito pequeno, né? Ó, a gente teve uma casa de 9% de financiamento, hoje a média é 10,5%. Então a gente já tem bancos atuando, como por exemplo Caixa Econômica, outros bancos, na casa de 10%, tá? Então assim, muda muito pouco. Na verdade, era a previsão talvez de uma queda de 0,5%, 0,30%, alguma coisa nessa casa, dificulta mais um pouco. Então, no resumo agora, né, da ópera, taxa Selic caiu de forma mais tímida, não devemos ter nenhum movimento nesse primeiro momento, nem nas taxas de financiamento, nem de crédito. Porém, a pergunta-chave que eu sei que vocês devem estar se fazendo é a seguinte: tá, mas e aí então? Eu espero, não espero? O que eu devo fazer se eu estou no momento de contratar uma operação de financiamento ou de crédito? E aí hoje eu vou focar no financiamento, que eu sei que é o queridinho de vocês, para fazer uma análise rápida e ver se vocês concordam comigo. Bom, turminha, tendo em vista aqui, Gaspar, entendi então, Selic é o custo do dinheiro, mudou pouca coisa, né? A taxa realmente está como tem que estar, tá tudo certo. Mas eu espero mais um pouco, o que eu faço? Bom, uma dica que a gente vem dando para todas as pessoas que nos acompanham, seja os nossos clientes, para quem está chegando pela primeira vez, a Bext, principal fintech de crédito imobiliário do nosso querido Brasil, trazendo muito conteúdo aqui para vocês. A gente não tem conflito de interesse. Quando eu falo as coisas aqui, galera, é para vocês fazerem direto com o banco, quem vocês quiserem. Vocês não são obrigados a fazer com a gente. Eu tô dando a informação para vocês. E eu sempre costumo dizer para os nossos clientes e aqui no canal, né? Galera, financiamento imobiliário, principalmente, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de você comprar o imóvel. Então, assim, o cenário de taxa de juros continua o mesmo. Porém, você que está tomando a decisão de comprar o imóvel, o que acontece? Está aqui a matéria, né? Ó, 2023, o aluguel aumenta 3 vezes mais que a inflação. Previsão para esse ano, da mesma maneira. Imóveis, né? Média de valorização dos imóveis. Eu nem abri as matérias aqui, mas está aqui, ó, média do ano passado. A média, Brasil todo, galera, foi quase 5%. Algumas regiões valorizando 18%. Então, tem grandes centros valorizando 8%, 10%, 15% ao ano. O que isso significa? Que você ficar morando de aluguel cada vez vai ficar mais caro, você está jogando mais dinheiro fora, você poderia estar contraindo financiamento e o imóvel vai ficar mais caro. E se você espera um ano e o imóvel valorizar 10%, você precisa ter mais dinheiro para dar de entrada, você precisa financiar mais recursos, ou seja, você vai pagar mais juros, você precisa pagar mais imposto, ou seja, tudo vai ficar cada vez mais difícil. Então, se a pessoa está em dúvida, galera, está em dúvida em financiar, se é o momento ou não, não vai mudar nada. Então, quanto mais rápido você puder adquirir o seu bem, na minha humilde opinião, o melhor negócio você vai fazer. Sem contar que você pode contar com um grande dispositivo chamado portabilidade de crédito. Se você é otimista com o nosso país, você entende que o cenário de taxa pode mudar ali na frente, você pode fazer um financiamento hoje e quando as taxas reduzirem lá na frente, você pode fazer uma portabilidade do seu crédito, ou seja, sair do banco A, que você vai fazer um financiamento agora, e portar a sua operação para um banco B, que te ofereça uma melhor condição. Isso é um bom dispositivo que tem à disposição das pessoas. E já falando de crédito, galera, o cenário também não deve mudar esse ano para as operações como home equity, financiamento de veículos, operações de empréstimo pessoal. A gente deve navegar no mesmo horizonte que a gente tem hoje. Então a análise que você tem que fazer sempre é qual, né? O meu custo de oportunidade. Essa conta fecha ou não fecha? E mais uma vez, né? Fazendo um jabá, por isso que a gente brinca aqui. Por isso que é tão importante você ter a ajuda de um especialista, né? Seja na hora de comprar um imóvel para buscar um financiamento, seja na hora de fazer uma operação de crédito, porque o especialista, claro, sendo realmente um especialista, vai poder te dar toda essa análise, beleza? Bom, turminha, e agora, né? Como eu falei para vocês, vocês já vinham acompanhando há algum tempo, né? A gente fazendo um simulador super legal, né? Onde você faz projeções, você consegue calcular seu financiamento, fazer amortização. Está lançado aqui a ferramenta oficial da Bext de amortização, projeção de simulação, ou seja, uma ferramenta completa para você desenhar todos os cenários possíveis. Então, se você quiser ter acesso a esse material, você vai ter que fazer o seguinte caminho: você vai seguir a bext.vc lá no Instagram e vai pedir no direct: quero ter acesso à ferramenta de amortização da Bext. E aí o nosso time vai estar te enviando o link para você poder acessar. Bom, galera, então olha só, a dica que eu queria dar para vocês é essa análise. Espero
ou não espero. Então eu fiz 3 cenários pra gente analisar aqui de um financiamento. Olha que legal a nossa ferramenta, como eu falei pra vocês, ó. Ela dá um cenário completo, você pode depois fazer amortizações, incluir taxas de seguros, enfim, vou mostrar um pouquinho disso pra vocês na prática, tá? Então 3 cenários, eu fiz você pegando 400 mil reais, a taxa que média que é hoje, 10,50, não botei seguro porque o seguro pode variar de acordo com a idade e tal, então só pra gente ter um racional, tá? Galera, você hoje em um financiamento de 400 mil, você começaria pagando 4.500, terminaria pagando 1.120, essa seria a prestação para você financiar 400 mil reais. O que acontece? Se você quisesse esperar, por exemplo, a taxa baixar, né, para fazer um financiamento a 10%, que seria um cenário de 0,5% de economia, você pagaria 4.300 e terminaria pagando 1.119, ou seja, daria uma diferença entre as duas taxas de 150 reais. É uma boa economia, porém daria 25 mil reais em 30 anos, foi o tempo que eu fiz a simulação. Beleza, também é uma economia, porém, galera, o que as pessoas não entendem é isso. Por exemplo, se você esperar um ano e esse imóvel que você quer comprar valorizar, por exemplo, um imóvel de 500 mil para você financiar 400. Se ele aumentar, você vai precisar financiar mais recursos. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha que financiar mais 50 mil reais. Um exemplo só hipotético aqui pra gente entender tudo isso. Aí, galera, a diferença já começa a ficar bem mais salgada, ó. Numa parcela de 4.400, ela pularia para 4.838, mesmo considerando que a taxa realmente baixasse para 10%, que isso pode não acontecer. E aí, então, em vez de os 25 mil reais ali que a gente tinha falado, já pularia para mais de 100 mil reais, praticamente 97 mil reais. Sem contar que você perderia também a valorização do imóvel, a exemplo de você comprar hoje. Se você compra hoje financiando 400, você vai dar uma entrada e vai pagar um ano de parcela. Porém, se você, vamos supor que você paga um ano de parcela, deu 50 mil, você deu 100 mil de entrada, deu 150 mil. E este imóvel valorizasse 50 mil reais, naquele ano você teria uma valorização de 25% sobre o seu capital. O imóvel valorizou 10, mas você colocou um capital e esse capital poderia aumentar 25%. Então, assim, são várias contas que a gente pode fazer, mas é só para mostrar para vocês, galera, que a conta ela é muito tímida. O fato é, se você esperar cada vez mais, o imóvel pode aumentar, você pode perder a oportunidade e o mercado vai mexer muito pouco. E nesse mexer muito pouco, a subida dos imóveis, a valorização dos imóveis é muito maior do que essa potencial queda da taxa de juros. Bom, também então espero ter gostado do vídeo, falamos tudo aqui a respeito, muito além, né, da queda da Selic. Na próxima a gente volta aqui para o seu cenário mudar, né, trazendo mais um panorama para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e venha ser Bext você também.